a parte mental do jogador brasileiro não precisa, não é necessário melhorar essa parte, porque o cara diz o seguinte, o jogo já está 2-0, pô, não, mas vamos lá, vamos buscar o resultado, vamos virar o jogo, não, mentalizar, não, olha, nós estamos perdendo o jogo de 2-0, mas vamos tocar aqui, vamos tocar ali, vamos sair lá. Você não acha que o brasileiro, assim, não vou dizer o termo fraco, assim, de forma geral, né, mas a mentalidade dele de jogo não é uma mentalidade muito forte, porque eu acompanho muito futebol europeu. O time está perdendo de 2-0, mas o time não quer saber. Vai para cima, joga a bola, toca, vai para frente, faz o 2-1, vamos lá, vamos buscar o empate. O brasileiro fala assim, já era. Você não acha que essa parte psicológica do atleta precisa ser melhor trabalhado no Brasil para conquistar melhores resultados? Muito. Eu volto a dizer, o lado psicológico é importante, mas não adianta você trabalhar uma psicologia em cima de um jogador de futebol despreparado. Entendi. Eu acho que muito disso é cultural. Se você for fazer um levantamento, hoje ou no passado, o grau de escolaridade de jogador de futebol, de um alto nível, é muito baixo. Não sei como é que é a Europa, não vi estudos ainda de escolaridade, de nível, mas já demonstra que a cultura, esse pessoal de ter muita calma dentro do campo, de entender mais o jogo. Tem jogador que é um bom jogador. Ele é um bom, faz uma diferença e tal. Mas a parte tática ele já não entende muito. Já é difícil você colocar na cabeça de um atleta, às vezes, para ele fazer determinada função dentro do campo. Imagina você ainda transferir essa deficiência dele ainda para o lado psicológico, para ele aprender a dominar, ter um controle emocional até, para quando estiver perdendo, ele ter cabeça suficiente para, não, vamos manter o que foi combinado, o que foi treinado, e fazer até o final do jogo, que a gente vai chegar ao gol de empate, que nós vamos chegar a uma vitória, vamos fazer uma virada. Muito difícil. Porque, primeiro, o lado tático, muitos atletas, considerados até de time grande, não entendem o lado tático. O lado de movimentação, o lado de posicionamento, ele não sabe. Ele quer pegar a bola, correr em direção do gol. Ele quer peladeiro, aquele um que é da pelada. Isso tem muito no futebol brasileiro. E eu já ouvi, outro dia, um treinador do Palmeiras falando de um determinado jogador, que eu não vou citar o nome, falando, não, mas se ele fosse de um nível intelectual maior, ele estava jogando na Europa. Deu uma polêmica isso. Ele não falou isso? Sim. Ele estava jogando na Europa. Sim. Porque não entende tanto o jogo. Vai passar a entender o jogo? Vai, com o tempo. Eu falo que muito disso, que o futebol é uma escola, Só que também precisa ter tempo no futebol, ele aprendendo um pouco a parte tática, convivendo com as pessoas de um nível acima. Aí sim ele vai melhorar, e ele vai melhorar o seu lado quando ele sentar com um trabalho de psicologia dentro de um clube de futebol, que tem, muitos clubes têm isso, esse trabalho é feito. Ele vai entender melhor. Tem muita gente que faz, entra por aqui, sai por aqui, não entendeu nada, mas fez uma terapia, fez lá, e vai para o campo. Aí ele começa a melhorar um pouco evoluir a parte tática, ele começa a entender um pouco, então ele começa a raciocinar mais. Tem muitos jogadores de futebol que não tem tempo, eles não querem raciocinar muito no jogo, eles querem simplesmente jogar. Muita gente usa aquela frase assim, que eu acho errada de um lado, vamos jogar futebol, vamos nos divertir jogando futebol. Não, futebol não é diversão. Diversão é ir para um parque infantil, para você brincar, e se divertir nas férias, isso é diversão. Futebol é muito sério. Futebol é competição. Futebol é competição. Então você tem que ganhar os melhores. E de repente o melhor é nisso, é na concentração, é nos minutos finais. Por que muitos clubes do futebol brasileiro, quando está perdendo 1-0, começa a ir zagueiro, começa a ir goleiro para a área, tudo. Muitos desses estão despreparados, nunca fizeram isso em treinamento. Mas goleiro, no âmbito do jogo, ali no calor. Aí a torcida vê o goleiro indo para a área, tem goleiro que vai e faz gol da vitória. Sim, tudo. Mas isso é Acontece. Vai acontecer sempre? O goleiro treina para ir na área cabecear, fazer gol? O zagueiro treina para ficar jogando de centroavante? Com o Diniz eu até acho que treina, porque o Diniz gosta disso, entendeu? Eu acho bacana isso, nos treinamentos dele ele usa.
De repente, todos esses para fazer várias funções, para entender o jogo. Sim. Eu acho que você colocar um zagueiro para jogar de centroavante, você entende o que é jogar de centroavante. Eu já entendo como que é jogar de centroavante, de tanto que eu marquei centroavante. Eu sei o que o centroavante tem que fazer. Por isso que eu sou treinador. Por isso que eu oriento um centroavante a fazer uma movimentação. Não que eu joguei de centroavante, mas porque eu marquei muito centroavante. Então eu sei mais ou menos a movimentação para dificultar a vida de um zagueiro. Sim. Você pegar um centroavante que movimenta muito, é horrível para zagueiro. O zagueiro nenhum quer. Ficar correndo atrás dos... Não, complicado. Se você pegar um centroavante que fica parado ali, é mais fácil. Com certeza. Corre menos. Então, eu concordo com você. Eu acho que no futebol, e já está melhorando muito no futebol brasileiro, na base, os clubes estão se empenhando muito no estudo dos garotos. Sim. Não é só jogar futebol, tem que estudar também. Você vê que muitos jogadores que foram para fora do país não tinham um estudo aqui, mas o cara fala hoje 5 idiomas. Sim. Aprendeu a falar o inglês, o português, bem o português, o espanhol. O inglês, o italiano. Tem gente que fala italiano, tem gente que fala até japonês. Quer Sim, dizer, isso sem ter muito estudo. Mas a pessoa já aprendeu alguma coisa. Porque foi para a Europa. Sim. Agora, hoje não. Hoje aqui já um garoto, 10, 12 anos, já começou, está estudando o inglês, está fazendo o inglês. É uma língua universal, Tá certo. Os clubes estão se preparando para isso também. E pode ter certeza, melhorando o estudo, o aprendizado desses garotos na escola, dentro de campo eles vão render mais, porque eles vão entender melhor o jogo. Entendi. Eles vão discutir, no bom sentido, com o treinador, o que fazer dentro de campo. Isso é bacana, quando você tem um grupo de um nível intelectual um pouco elevado e técnico, você discute, conversa com o jogador uma tática de jogo, uma solução para o jogo, e que o jogador pode te dar a solução. Não só o treinador chegar e falar, não, tem que fazer isso. Não, o jogador pode virar e falar, mas e se eu fizer isso? Pô, legal, faz. Agora não, quando você fala, vai, sim senhor, não senhor, aí meu filho, você não está interagindo com um atleta e de repente você poderia ter um melhor rendimento dele dentro de campo, nessa troca de ideia, mas muitos não têm essa capacidade de dialogar e de conversar com os treinadores num nível tático, um nível para ter solução de jogo. Sim. Porque às vezes o treinador chama um aqui, experiente, que eu fazia muito isso, passava algum recado de orientação de posicionamento do time. Mas você tem que saber quem você chama. Sim. O capitão do time não é um só para botar a braçadeira, tem que ser um cara diferenciado líder. Dentro de campo. Líder, tem que ser um né? líder, um cara que entende, que tem a visão de jogo. Porque ele dentro de campo ele pode orientar o time. Ele pode chegar para você e falar, ouvi que eu estou sentindo que se a gente jogar por ali, e eu estou vendo que ele fala, legal, muda, faz. Isso é bacana, mas você precisa ter jogadores preparados para isso. Que tem a consciência. Consciência intelectual para isso. Mas precisa ter um começo. É o estudo, é a base de tudo para você ter os jogadores dentro de campo de um nível intelectual legal, para você crescer até dentro do futebol e os clubes melhorarem. E a gente vê isso na prática. Sim. Você citou a Europa. Lógico, tem times bons, tem jogadores bons, também tem jogadores de nível inferior, mas você vê lá, E hoje no futebol brasileiro, nós estamos vendo em alguns grandes clubes que trabalham nesse limite, você vê os gols saindo nos acréscimos, sempre. Tem muitos times buscando empate, o Corinthians mesmo, contra o Flamengo. Fazendo aquele jogo brilhante no segundo tempo, batendo em cima, o Flamengo tendo chance, perdendo o gol, mas daqui a pouco o Corinthians achou um gol, mas organizado, jogando ofensivamente organizado. O Corinthians procurou, porque o nível também intelectual do Corinthians pode não ser 100%, mas é um nível bom. Tem jogadores ali que desequilibram. Você viu que o Corinthians segurou alguns jogadores experientes para o momento da decisão do pênalti. Tinha muitos jogadores cansados ali. Pode ver a lista de cobrança do Corinthians antes, só jogador experiente, depois que foi o Vital, que é jovem, mas de um potencial muito grande. Você vê a infelicidade de perder, mas você viu a lista do Corinthians, todo jogador experiente. Fagner, experiência, mandou na trave, vai crucificar o cara? Não, o cara falou, não, eu vou dar um chutão porque eu não vou errar um pênalti colocando, ele arriscou. Aí foi infeliz. Mas você viu já um time, você vê um Flamengo, às vezes, fazendo uma virada no final de jogo. Mas porque o time mantém aquele padrão, porque tem um nível intelectual bacana e acho que tem que ser por aí. Não adianta só botar um atleta, um robô dentro de campo. Não vai ter resultado.